A paz de Cristo. Os fariseus, eles são donos da razão e inflexíveis. Porque em Mateus 23, 32 a 39, Paulo, que foi um fariseu, em Atos 23, 6, Filipenses 3, 5, deu ouvido à voz de Jesus e humilhou-se diante dele. Olha o que ele diz: Senhor, que queres que faça? Em Atos 9, 6. E em Mateus 23, 3, os fariseus dizem uma coisa e praticam outra totalmente diferente. E ainda, como se afirmassem: façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Mas nós aprendemos com Jesus coisas maravilhosas que fazia e que ele ensinava em Atos 1. E por isso nós podemos dizer: porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vocês também. Em João 13, 13, Romanos 2, 21 a 23. Deus, ele foi um grande exemplo para que todos nós o seguíssemos. E em Mateus 23, 4, os fariseus, eles põem fardos pesados sobre as pessoas. Eles mesmo, como disse Jesus, nem com o dedo movem tais fardos, mas vivem exigindo que o povo siga ordenanças originadas em suas cabeças. Os fariseus, eles são muito vaidosos e soberbos, em Mateus 23, 5 a 12. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Amam os lugares de destaque e os títulos. Quantos hoje não agem mais assim? Fazem questão de exibir os seus nomes com ciclas após a vírgula. Fulano de tal. Tais doutores, eles se esquecem de que mais importante é ser um servo do Senhor Jesus Cristo. E uma cicla que eu gostaria de usar depois da vírgula seria SHD, servo humilde de Deus. Mas isso também seria vaidade, pois quem é humilde não precisa dizer o que é. Os fariseus, eles contribuem para a perdição de muitos, em Mateus 23, 13 a 15. A palavra de Deus, ela nos diz que devemos salvar a nós e aos que nos ouvem, tendo cuidado de nós mesmos e da doutrina, em 1 Timóteo 4,16. Mas o fariseu, além de não entrarem no reino de Deus, impedem o verdadeiro evangelho de Cristo. Tornam os seus prosélitos filhos do inferno 2 vezes. E é daí que Jesus tem afirmado: ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Em Mateus 15, 24. Os fariseus, eles são condutores de cegos, insensatos e hipócritas. Em Mateus 23, 16 a 22. Eles inventam ordenanças, exigindo dos cristãos uma santidade exagerada, extrabíblica, extremada, excentrífuca e excessiva. Olha, Deus, que Deus tenha misericórdia deles, de seus seguidores, e que a graça os alcance em tempo oportuno. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:6. E quem tem olhos, leia o que Jesus disse em Mateus 23. Os fariseus, eles se gloriam em suas ligações com os homens espirituais. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Mateus 3:9. Os fariseus, eles se gloriam na sua justiça exterior. E Jesus diz:
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder e dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 5:20. Os fariseus não se misturam com pessoas pecadoras. Os fariseus disseram para os discípulos de Jesus: por que o seu mestre está comendo com pecadores? Em Mateus 9:11. Os fariseus, eles são ascéticos, porque os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Mateus 9:14. Os fariseus, eles são muito críticos dos outros em questões pequenas. Os fariseus disseram a Jesus: os seus discípulos fazem o que não é permitido fazer no salado? Mateus 12:2. Os fariseus vivem de regras. E havia ali um homem com a mão mirrada. E eles questionaram Jesus perguntando: é lícito curar no sábado? Para que pudesse assim acusá-lo. Em Mateus 12:10. Os fariseus, eles são motivados pela inveja e pelo ódio. Em Mateus 12:14, os fariseus saíram e conspiraram contra Jesus. Como eles poderiam destruí-lo? Os fariseus são desconfiados e supõem o pior das outras pessoas. Olha o que os fariseus disseram. Mateus 12:24. Este homem expulsa demônio, senão por Beelzebu, o principal dos demônios. Os fariseus são muito descuidados em sua palavra. Mateus 12:24. Os fariseus, eles negligenciam suas responsabilidades familiares em nome da religião. Mateus 15:1-9. Os fariseus, eles ficam facilmente ofendidos em Mateus 15:12-14. Os fariseus, eles são espiritualismo cegos em Mateus 15:14. Misericórdia. Os fariseus, eles são hipócritas em Lucas 12:1. E procuram pegar os outros nas suas palavras em Mateus 19:3. Eles são duros de coração em Mateus 15:8. E os fariseus também não podem apreciar louvores altos em público em Mateus 21:15. Os fariseus têm conhecimento sem obediência. Mateus 23:2-3. Eles não praticam o que ensinam. Mateus 23:3. E também os fariseus atam fardos pesados sobre os outros. Em Mateus 23:4. E buscam, a honra dos homens. Em Mateus 23:5. Os fariseus, eles pensam que a santidade está no estilo de roupa de alguém. Mateus 23:5. E gostam de posição e título de honra. Mateus 23:6-8. Os fariseus, eles corrompem os outros. Mateus 23:13. Tiram aproveito, abusam de pessoas pobres, principalmente das viúvas. Em Mateus 23:14. Os fariseus, eles oram longas e impressionantes orações em público. Mateus 23:14. Fazem trabalhos missionários e tornam as pessoas 2 vezes filhas do inferno. Mateus 23:15. Os fariseus, eles interpretam as escrituras sem a revelação de Deus. Em Mateus 23:16-22. Eles não têm nenhuma justiça, nenhuma misericórdia e muito menos fidelidade. Mateus 23:23. Eles são defensores da letra da lei.
Mateus 23, 23. E os fariseus coam mosquitos e engolem camelos. Mateus 23, 24. Se concentram somente em ter um bom testemunho exterior. Mateus 23, 25 a 26. Os fariseus, eles dizem que eles nunca teriam feito mal e que os outros fizeram. Em Mateus 23, 29 a 30. E perseguem os profetas de Deus. Mateus 23, 34 a 35. Eles se importam muito com as opiniões das pessoas. Em Mateus 21, 25 a 27. Amam dinheiro. Em Lucas 16, 14. Os fariseus, eles imaginam que são melhores do que os outros. Em Lucas 18, 9 a 11. E confiam na sua própria justiça. Em Lucas 18, 9. Os fariseus, eles menosprezam os outros. Em Lucas 18, 9. Exaltam-se sobre os outros. Em Lucas 18, 14. E os fariseus se gabam de suas próprias realizações. Em Lucas 18, 11 a 12. Os fariseus acusam os outros. Em João 8, 3 a 5. Imaginam que Deus e seu pai, quando na verdade Satanás é o seu pai. João 8, 42 a 44. Os fariseus, eles são mentirosos e assassinos em João 8, 44. E perseguem aqueles que não o escutam em João 9, 34. Os fariseus, eles são invejosos daquele que pode fazer milagre que eles, fariseus, não conseguem fazer. Em João 11, 47 a 53. Os fariseus, eles julgam pessoas piedosas por não fazer alguma coisa que eles fazem. João 9, 16. Eles tentam Deus pedindo a eles sinais em Mateus 12, 38. E os fariseus não têm nenhuma preocupação com os pecadores perdidos. Em João 7, 49. Os fariseus valorizam suas tradições mais do que a palavra de Deus. Marcos 7, 9. Os fariseus, eles também gostam de justificarem em Lucas 15, 16. E as palavras finais de Jesus para os fariseus são terríveis em Mateus 23, 33. As palavras finais de Jesus para o fariseu são terríveis em Mateus 23, 33. Você é um fariseu? Fica na paz de Cristo.